Você já se sentiu que você faz tudo direitinho com as suas finanças, seu dinheiro, você trabalha, você tem um Excel que você organiza todas as suas finanças, seu dinheiro tá organizado, tá contado, tá tudo ali certinho, mas parece que de alguma forma a prosperidade não flui na sua vida? Você já teve essa sensação? E aí você se pega pensando nas outras pessoas, essas pessoas que não fazem nem um terço do que você faz, que não tem nada do que você tem, não tem de trabalho, muitas vezes. Quantas vezes a gente já se pega pensando nisso, né? A pessoa parece que só vive. Tem gente que só simplesmente vive e viaja e tem uma vida leve, uma vida que flui com facilidade. Eu já me perguntei isso, tá? Eu já tive momentos em que eu ficava pensando, nossa, eu trabalho tanto e fulano vive muito melhor que eu, né? E aí parece que algo invisível tá bloqueando sua vida financeira. Parece que alguma coisa tá bloqueando. Ou foi olho gordo, ou é um karma da minha vida atualmente. Alguma coisa acontecendo. Parece que simplesmente nada foi na sua vida, seu dinheiro. Sempre quando tem que comprar alguma coisa, sempre algo muito contadinho. Ou sempre vem um imprevisto para o bem que você estava programando comprar, aí vem esse imprevisto e não deu. Vai ter que agora pagar outra coisa que quebrou, alguma coisa que está faltando, que é mais prioridade do que aquilo que você estava se planejando. E aí você pensa em todos os castigos, não é castigo de Deus, deve ser. Só pode ser castigo de Deus. E aí a gente mostra, né, principalmente no Ho'oponopono, que não existe nada disso. Simplesmente são memórias. Tudo na nossa vida que a gente passa atualmente são memórias. A filosofia havaiana mostra isso pra gente. Se a gente está enfrentando alguma dificuldade atualmente, é porque são memórias. Memórias do nosso subconsciente. A gente muitas vezes não entende o que está acontecendo, mas muitas vezes foi a nós mesmos que fez com que aquilo acontecesse, né? Então, justamente por isso que eu vou contar hoje um pouquinho de Ho'oponopono voltado ali para questões financeiras. Porque o Ho'oponopono é muito mais do que uma limpeza espiritual. Para que a nossa vida de prosperidade, nossa vida financeira, ela consiga evoluir de alguma forma, de que a gente consiga ter nossas coisas com mais leveza, sem buscar tanto dinheiro, sem estar tanto atrás do dinheiro, a gente precisa de alguma forma estar em conexão, né? Em conexão com o divino. E como é que eu faço isso? A gente falou ali no vídeo passado que é justamente falar lá as frases do Ho'oponopono. E isso tem que ser diariamente, tá, pessoal? Então eu tô com uma dificuldade financeira, eu sinto que minha vida financeira não flui. O que eu tenho que fazer? A filosofia havaiana já fala isso. Você tem que limpar esse fluxo que está bloqueando o seu dinheiro, porque de alguma forma, ou você, ou seus familiares, e é muito provável que sejam familiares, os ancestrais, família, né, que tem esse bloqueio e de alguma forma foi passado para você. E você veio com uma missão muito importante para essa vida: limpar esses bloqueios. Então você veio parar esses bloqueios a partir de hoje na nossa vida, na nossa geração, né? A partir da nossa geração não vão acontecer mais. Então é por isso que o Ho'oponopono ele veio, né? Para deixar esses medos de faltar, essas crenças de sensações de escassez. Meu Deus, eu não sei se eu vou comprar um bem hoje, realmente, eu não sei se eu vou conseguir pagar. Você já pensa na dificuldade daqui a um tempo, você já tá pensando, você compra um bem, muitas vezes você nem fica feliz. Você fala, mais uma dívida. Nossa, tô cheio de dívida. Então você já olha aquilo como algo negativo. Às vezes você compra uma coisa tão importante para você, um fogão, uma geladeira, um sofá que você estava precisando tanto, mas você pensa na dívida. Você pensa que aquilo é algo negativo. E aí começa a bloquear a sua vida financeira. Porque o universo, o divino, entende que você está vivendo na escassez. Você está vivendo, bloqueando a sua vida ainda mais, né? Então, isso causa muitos bloqueios, sim. Mas eu vou trazer aqui que o Ho'oponopono, ele não é sobre prosperidade voltada ao dinheiro, né? O Ho'oponopono é muito mais do que isso. O Ho'oponopono, ele te equilibra com o divino, faz com que você se conecte ao divino,
na paz, no merecimento e permissão para receber. Então você tem que estar aberto na permissão de receber, né? Então aqui tem a questão da segunda, a filosofia havaiana, tudo que vivemos é reflexo das memórias inconscientes. E isso, às vezes você está vivendo no inconsciente, você está vivendo no piloto automático, você nem sabe no que os ancestrais, seus familiares, seus tios, seus avós, eles acabam depositando de memórias que eles mesmos construíram durante a vida por crenças limitantes que está bloqueando sua vida atualmente. Você acredita que aquelas memórias, que aquelas frases que seus tios, seus avós falaram é verdade, é pertinente e você carrega isso a sua vida inteira, continuando os seus bloqueios. Então sempre vai ser muito difícil, sempre você vai ter uma lutadora, uma batalhadora para conquistar as suas coisas, se você não limpar, né? Então como é que eu faço? Como é que eu posso fazer para que essas crenças limitantes não estejam mais na minha vida? É simples. É você estar alinhado ao divino. Ao Ho'oponopono vai ser um caminho para você estar alinhado ao divino, ao universo, né? Então como é que eu vou fazer? Eu simplesmente vou limpar esses bloqueios falando: eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Você vai trazer a responsabilidade para si. Você vai entender, eu sei o que está acontecendo, eu sei que eu tenho bloqueios financeiros e eu vou fazer o Ho'oponopono aqui, né? Se eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Repetir essas frases com constância diariamente para que essas limpezas, esses bloqueios, eles saiam da minha vida, né? Abram portas para novos caminhos. E uma coisa importante que é interessante explicar para vocês, que durante essa meditação, eu chamo de meditação esse momento ali que a gente está fazendo Ho'oponopono, né? É interessante que vocês não pensem nos problemas financeiros que vocês estão passando enquanto vocês estão repetindo as frases. Não fique pensando nisso. Vocês, nessa hora, vocês têm que pensar que a limpeza está acontecendo na vida de vocês. Essa limpeza está desbloqueando. Pensa que está desbloqueando esses fluxos que estão bloqueados na sua vida. Pensa que a limpeza está sendo feita, que o divino está limpando você. Que o universo, você está sincronizando com o universo e que a paz vai instaurar em você. Então você tem que pensar justamente nessa limpeza espiritual, nessa limpeza mental, né? E não com que você tentar se esforçando. Sabe, muitas vezes quando a gente faz Ho'oponopono, a gente fica se esforçando para querer resolver logo, se esforçando para que isso aconteça logo. Fica ansioso e a ansiedade não te atrai para o divino. Na verdade, faz ao contrário, te afasta cada vez mais, né? E te bloqueia, acaba não trazendo essa limpeza e você acaba bloqueando ainda mais. E é interessante que você tem que confiar. No momento de limpeza ali espiritual do Ho'oponopono, é a certeza que eu estou me limpando e é que eu estou confiando, trazendo esses problemas de fato para o divino. O divino, ele vai solucionar. O divino vai fazer todo o resto. Então eu vou ter uma intuição muito forte para resolver os meus problemas, o que eu julgo são os problemas, porque eu nem gosto de falar de problema. Eu acho que tudo é a oportunidade da gente melhorar. Então tudo é a oportunidade da gente entender novos bloqueios que estão surgindo na nossa vida para que essa limpeza seja feita, né? Vamos comigo para uma afirmação, um momento aqui de limpeza, um momento de se conectar com o divino. Vamos fazer um momento aqui, só eu e você, né? Vamos primeiro respirar fundo. Se sente primeiramente num lugar confortável. Respire fundo 3 vezes. A gente vai fazer uma respiração voltadas ali principalmente pelo nariz. Então vocês vão respirar profundamente pelo nariz. Vocês vão pausar 3 segundinhos, já é o suficiente. E vocês vão expirar pela boca. De forma lenta, tá? Bem devagarzinho. Então vamos fazer esse momento aqui. Então vamos lá. Pelo nariz. Pausa 3 segundinhos. Segura.
expira pela boca. Mais uma vez. E por último, estão se sentindo mais leve? Essa é a ideia, tá? Se sentir um pouco mais leve. E vamos lá, vamos para algumas afirmações que eu criei aqui para compartilhar com vocês. E vamos juntos. Divino Criador, limpe em mim todas as memórias, crenças, bloqueios relacionados ao dinheiro, à prosperidade e ao meu merecimento. Sinto muito por tudo que me criou escassez. Me perdoe por carregar medos que não são meus. Eu te amo por me libertar dessas memórias e sou grata pela prosperidade que já existe em mim. Gratidão, gratidão, gratidão. Se sentir confortável, faça essa repetição dessas frases mais 3 vezes, até você se sentir melhor, até que você se sinta com mais leveza e paz no seu coração. É importante que nesse momento você esteja num lugar tranquilo e que faça com confiança, sem pensar em como, quando, onde. É importante que essa limpeza, depois que a gente faz essa limpeza, soltar. É exatamente o que eu acabei de dizer. Quando você faz o Ho'oponopono ou faz essas afirmações, o importante é que depois de se sentir em paz, solte. O que é se sentir, esse soltar, né? O que significa isso? Não é confiar de braços cruzados, ficar sentado no seu sofá e falar assim, agora tá tudo na mão do divino, tá tudo na mão de Deus, do universo. Não é exatamente assim. É justamente parar de ficar no controle, parar de ficar pensando como, quando, como vai acontecer, quando, mas será? Não é possível. Esses questionamentos faz com que de novo você se desalinhe ao universo, a Deus, como você queira chamar. Esses questionamentos faz com que você bloqueie novamente a prosperidade. Então, solte, confie no Criador, confie em Deus, confie no universo, que Ele está se reorganizando para que a sua prosperidade seja fluida na sua vida. Então, confie. Acho que é importante a gente parar nesse momento e confiar. Siga sua vida. Continue seu trabalho, continue com a sua vida. Volte e faça de novo o Ho'oponopono, todos os dias de preferência, até você se sentir leve. Quero fazer 108 vezes, faça 108 vezes. É importante que você sempre esteja alinhado, para que as prosperidades, ela flua na sua vida. E solte, não se pergunte como. Não fique ansioso para ver logo os resultados, porque isso não é soltar. Isso é se manter no controle, é manter o controle na sua vida, tá? Porque muitas das vezes a mente cria prazos, a mente quer tangibilizar de alguma forma em quantitativos. Então, quando? Quantos dias? Quantas horas? E aí não vai te alinhar com o Criador mesmo, vai te distanciar, pelo contrário, né? Pessoas também me perguntam, e como? Como que chega a essas oportunidades? Você vai saber que quanto mais você está alinhado ao divino, essas oportunidades chegam de soluções inesperadas. Às vezes alguma pessoa tem a sua solução, às vezes você tem algum familiar que vai te ajudar, algum amigo, ou às vezes pessoas que você muitas vezes nem conhece, nem sabe da existência, né? Então alguém vai te trazer esse alívio, vai te trazer um sonho, já pensou? Então se comunica muito com os sonhos, com visões, com pensamentos inesperados. É assim que Deus se comunica com você e vai trazer a solução para você, tá? Então, principalmente, confie. E eu vou trazer até um relato meu, né? Que enquanto eu tava pensando nesse vídeo, eu falei, seria interessante eu trazer o meu relato pessoal,
né? Então, quando eu comecei a aplicar o Ho'oponopono, a pensar no Ho'oponopono, a entender ele com mais consciência, isso aconteceu depois de ter feito muito Ho'oponopono, tá? Muitas vezes, porque igual eu falei no outro vídeo, às vezes fica meio magnético, às vezes você só faz de forma mecânica, sem sentir nada, sem sentir a paz, sem sentir o amor. Simplesmente você faz, mas é importante que no começo seja assim mesmo, até você estar se sentindo de forma diferente, né? E eu não entendi como que o dinheiro ia melhorar na minha vida fazendo Ho'oponopono, não. E que o dinheiro não ia vir magicamente para mim na minha vida, né? Eu entendi que eu precisava alinhar meu e dentro de mim para que o externo ele mude também. Então só assim que eu ia conseguir que o dinheiro fluísse. Então antes eu carregava muita ansiedade, medo do futuro, e uma necessidade de controle de tudo, de todos, né? Porque só assim eu sentia que nada ia sair fora da linha. Tudo tinha que ser milimetricamente pensado antes. E não é bem assim, né? E conforme eu fui fazendo o Ho'oponopono, minha mente ficou muito mais silenciada, minha mente ela entrou num fluxo muito interessante, né? De tranquilidade, de paz, de equilíbrio interior. E foi aí que as coisas aconteceram, porque o dinheiro surgiu, as oportunidades da minha vida surgiram, justamente porque eu estava em equilíbrio. E é muito interessante que é isso, é o soltar. Eu não sei como, quando, onde, eu não sei, eu não quero saber. Mas já deu tudo certo. Sabe aquela frase que todo mundo fala? Já deu tudo certo. E ela é real. Confia no já deu tudo certo. Siga a sua vida na paz interior, né? Então, muitas das vezes, muitas soluções que eu parecia estar travadas foram destravando, os caminhos foram se abrindo, foram se trazendo soluções de onde eu jamais imaginaria que ia surgir soluções, porque simplesmente minha vida começou a fluir, eu deixei a minha vida fluir, né? Deixei a vida me levar mesmo, né? Igual aquela música do Zeca Pagodinho, deixa a vida te levar, porque Deus vai resolver as coisas. Deus está em alinhamento com você, você que precisa estar em alinhamento com Ele. Aí as coisas vão fluir, né? E agora eu tenho um convite muito especial, assim que a gente finalizou esse vídeo, né? Se você pratica o Ho'oponopono, eu aconselho a continuar praticando. Mas se você não pratica, vai começar a praticar, compartilhe o seu relato aqui comigo. Compartilhe esse relato aqui nos comentários, porque eu tenho certeza que vai ajudar muita gente a continuar praticando. Porque tem gente que pratica, mas que ainda está travado. Tem gente que ainda tá buscando uma solução. Tem gente que ainda tá vendo, será que isso é verdade mesmo? Então compartilha aqui seu relato de prosperidade, conforme você foi fazendo o Ho'oponopono, foi dando certo a sua vida. As coisas foram fluindo porque você aprendeu a praticar e também a soltar. E como que isso melhorou na sua vida? Conta aqui pra mim nos comentários. E o seu relato, ele pode tocar e ajudar alguém que tá precisando hoje mesmo dessa força. Eu sei porque muitas das vezes, quando eu não estava acreditando, muitas vezes no Ho'oponopono, os relatos das outras pessoas contando que resolveram, que como que as coisas fluíram na vida delas, deram certo. Isso me ajudou. Isso me ajudou a falar, não vou desistir, que o Ho'oponopono é isso. É um se ajudando ao outro, né? É falando as frases, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Então eu agradeço a todos vocês e até pro próximo vídeo.